mais comida ali. E Opa. nós aqui passando fome. Comida, Estou a ver lá no fundo. eu acho que é o Vitor Balan. É o Vitor Balan. É o Vitor Balan que Traz agora... comida aí pra gente. Vitor Balan que teve uma performance fantástica no jogo de FIFA. Campeão, é Temos que isso. virar um bocadinho campeão de FIFA, que para já mete o Brasil a ganhar 1-0 1-0. overall nesta competição. Para já temos aqui então o início do matchup. Bom cycle temos aqui por parte da equipa portuguesa, com Novice Engineer e Acolyte of Pain na mão. Do outro lado temos casacos e temos Lyra. Lyra no Mirror Match não é tão bom. Shadow Rebranding já na mão aqui. Os portugueses só estão à procura, vão procurar agora rasa. Glimmerwood também pode trazer uma rasa, atenção. Verdade. Já aconteceu, não é esse o objetivo. Alkanai Soul Priest é a escolha óbvia aqui. Para quem está lá em casa e não conhece essa carta, atenção que isto não é um Discover. Não é escolher uma daquelas três cartas como é, por exemplo, o Draconid Operative. O que o Glimmerwood faz é dar três opções. Duas delas, uma delas É do deck começou do no deck oponente. do seu oponente, as outras duas não, e você tem que acertar. Acertou, você recebe, né? Aqui óbvio que se não acertassem, não é? Ia chegar ali e ia dizer eles para darem surrender, né? Porque as decklists são reveladas. Mas pronto, não, eu garanto, eu próprio saía daqui ia ter com eles e ia dizer não, sai. E aqui, normalmente neste Mirror Match o que se faz é deal 5 damage e draw 2 cards. O draw 2 cards, óbvio, para fazer o cycle do deck, o deal 5 damage porque a play, porque lida com vários minions que podem surgir da parte da equipa adversária, como Okanai Soul Priest, como o que agora vemos os dois na mão, como o Rasa da Chain, também tem 5 de ataque, portanto, lida com vários. O que é interessante ver aqui, e has de reparar, eles ainda não jogaram o Acolyte of Pain. Isto tem uma razão muito específica de ser. Cartas como a Acolyte of Pain, como o Hoarder, aqui neste matchup, e como Northshire Cleric, no Mirror Match, são cartas que têm de ser muito bem utilizadas. Lá está a bela poção. São cartas que não se pode simplesmente meter na board, vou ter draw garantido. Não, por causa de cartas como Shadow Pain, cartas como Potion of Madness, que vai-te roubar a carta e vais dar card draw ao teu adversário, em vez de ser tu a beneficiares disso. É muito importante neste matchup. É muito importante que tu jogues um Acolyte of Pain quando tens, por exemplo, o Spirit Lash na mão, ou o Wild Pyromancer com spells, para poderes ter logo o value garantido da carta. De comprar uma carta, né? Perfeito. Vamos lá, já estamos aqui no turno número 5 para a equipe portuguesa. O que eles vão jogar nesse momento? 5 de mana, tem uma mão bem recheada aí. Sim, mas nada que vá colocar pressão suficiente e nada que seja propriamente útil para já. O ideal aqui seria a rasa, né, no turno 5. E eles agora vão para o turno 6 do adversário e vão ter as boas notícias que ainda não existe rasa na mão do adversário. Vemos ali as cartas já está a fazerem o pin instantemente. O que existe é um Powered Shield, existe Circle of Healing, que vai ser bom com Lyra. Existe um Priest of the Fist também do outro lado, pode ser a opção deles aqui, utilizar o seu próprio Priest of the Fist. A equipa portuguesa tem uma mão bastante boa quando sacarem rasa, tem Shadow Rebranding. Do outro lado, apesar de já terem feito mais cycle, a equipa brasileira ainda não encontrou nenhuma das keycards, a não ser a Lyra. O Priest of the Fist, que quando você casta um spell, ele cura 3, é isso, né? Exatamente. Blessed be these funnel cakes. Os criadores aqui do Hearthstone, os designers da Blizzard devem ter algum fetiche, algum encanto aí com funnel cakes. Que tem muita carta que fala, né? É um tipo bom americano, um doce americano, os funnel cakes. Pronto, eles devem ter alguma coisa com isso. Devem comer bastante na Blizzard, alguma coisa assim. Há aqui uma play que poderia ser muito interessante. Eles poderiam aqui com Shadow Visions e procurar um Circle of Healing para conseguir fazer aqui algum draw com o seu Northshire Cleric. Ou então podem simplesmente fazer trade e ir para o draw. No entanto, mais uma vez já que terem em consideração um possível Potion of Madness do outro lado, eles vão optar pela jogada simples, que é criar atenção na board, Okanai Soul Priest, Hero Power e colocam 2 minions. Vão obrigar a equipa brasileira a jogar Dragonfire Potion ou Psychic Scream, isto se não se quiserem manter sob pressão. E só não pode esquecer de não usar feitiço agora, porque aí o Priest of the Fist daria dano. Exatamente. Exatamente, o Priest of the Fist ia dar dano. Há cartas que não. Há cartas que não funcionam assim, diretamente.
que a relação não é assim tão direta, mas sim, o Priest of the Fist dava dano, ia dar dano, sim. Spirit of the Fist, Spirit Flash também daria dano. O próprio Binding Guild. Você mataria sua criatura e ainda tomaria 5. Sim. E agora aí está, Spirit Lash, Circle of Healing. Vamos buscar 3 cartas. Brasil aqui a fazer um cycle agressivo ao seu deck. E isto vai deixar a equipa portuguesa no desespero quase. Shadow Reaper Anduin é a primeira. Uma. Shadow Earthbane vai lidar com o Priest of the Fist é a segunda. Ainda conseguem comprar mais uma carta. Equipa brasileira aqui. Aqui a felicidade, a sorrir aqui a sorte. A sorrir a equipa brasileira. A gente vê ali que o Balbus mais uma vez ficou bem feliz. Jogador bem emotivo, bem vive o momento, realmente está focado. Master Spell aqui poderá ser a play. Evita os draws ali por parte da Northshire e também faz com que a Alkenai pare de dar dano, né? Tem o Silence na mão, mas neste Priest é muito importante você manter as cartas de 0 e 1 de mana pra ajudar na metralhadora mais pra frente, né? Sim, mas era como eu dizia há bocadinho, não é tão importante como em matchups sim, contra você não precisa burstar milhões de dano. Exatamente, tu tens ali 4 ou 5 cartas que são suficientes para zerares o adversário, para lhe limpares 36 de dano, precisas apenas de Only Smite, Mind Blast, Velen e Elemental. Portanto, pode ser um bocadinho mais... como é que eu ia te explicar? Pode ser um bocado... Não precisa ser tão conservador com as cartas, Silence, com a própria Coin, etc. Agora aqui, para a borda. Shadow Reaper Anduin poderá ser a opção aqui, por parte da equipa brasileira. Nesse matchup, o Shadow Reaper Anduin, ele não é utilizado para limpar a mesa, não tem muita coisa. Tirando a Rasa, acho que não tem nada com 5 mais. Tem o Prophet Velen só. Ah, sim. Circle of Healing aqui não ser propriamente útil. Shadow Visions talvez para encontrar um Power Word Shield. Sei, a vida está difícil aqui para a equipa portuguesa. Felizmente não há Rasa do lado brasileiro, mas eles já fizeram um cycle muito agressivo ao deck. Também ainda não tem o Elemental, a equipa brasileira, senão eles podiam partir para um turno de Lyra. Portanto, a salvaguarda da equipa portuguesa para já é que ainda não existe Rasa do outro lado. Eles terão que optar por apenas jogar o Shadow Reaper Anduin, vai ser mesmo isso. Vão fazer quanto mais cedo neste matchup, quanto mais cedo tiver Shadow Reaper Anduin, melhor. Podes começar a dar algum dano no teu adversário. E melhor draw por parte da equipa brasileira, encontra a Rasa da Chain. E isto, repara na reação agora da equipa portuguesa. Vamos ver a reação deles quando aquela Rasa dropar. Olha eles. Só virou a sobrancelha ali. Pois. Olha o Nada bom, já diria. E aí, vai exemplificando o que acontece. Você usa a 0, baixou aí, nesse caso, o Terror Creeper e voltou o Void Form, que é o novo Hero Power, e você consegue utilizar ele mais uma vez. E assim vai, né? Então a gente vê o Balbus tocando bateria virtual ali. Ó, então tá com frio, como você. E o Torf tá acompanhando a música também. Nem sei, sinceramente está muito difícil para a equipa portuguesa. Não só não tem Rasa ainda, como não tem forma aqui de resolver esta board, de lidar com esta board. E do outro lado vai começar a surgir essa metralhadora com Lyra. Lyra vai aqui na board no próximo turno, com certeza. Eu sinto que este Shadow Vision já devia ter sido utilizado no turno anterior à procura do Power Word Shield. Mais Cycle. O que é que eles poderão fazer aqui? Dragonfire Potion, pois. Atrasar um pouquinho, né? Evitar de tomar esses 8 de dano na face aí, mas olha aí, Mind Blast. Seriam 6. Tá faltando o Velen, talvez vamos ver uma Lyra neste momento. Sim, de certeza. Aqui é a Lyra. Aqui é a Lyra e siga para mim. Siga para mim. A lista Lyra é bom. No Mirror Match não é tão bom como o Auctioneer, mas numa situação destas em que já tens Rasa e tens uma board completamente limpa, é a Lyra para cima e siga para mim. E sai ali que é o Inner Fire. Inner Fire é o Holy Smite. Inner Fire. E isto começa-se aqui a desenhar um 4-1 para a equipa brasileira. Olha o tanto de Hero Power que já mais um Inner Fire, não, mais um Only Smite. Isto é aqui um comboizinho do Only Smite, pode ganhar o jogo. Brilhou tudo aí. Meu amigo.
Oh, meu Deus. E ó, tá o... E foram até pro Binding Hill, Sim. buscando. Pega a metralhadora e trá aqui a equipe brasileira. Com o Voidform a dar e receber. Tava com 35, foi pra 17, perdeu quase 20 aí. 18 de vida. E o Balbis continua ali. Continua dando Ou tá com batida. frio porque tá sem a blusa por baixo. Pode ser isso também. Alguma infelicidade para a equipa portuguesa aqui. Tem aquele a Court of Pain desde o início. Não puderam usar nem com Spirit Lash, nem com Wild Pyromancer. A equipa brasileira teve mais draw e não vejo aqui forma da equipa portuguesa se safar. Pelo menos o Silence na Lyra agora, Sim, mas claro, ainda isso, não... vão ter que usar isso, vão ter que usar. Vão ter que usar e talvez um Circle of Healing. Northshire Hero Power Circle of Healing para tentar desespero, sacar alguma coisa, não sei. Taunus, vão pro Vai draw, fazer assim. demorando um pouquinho, a cordinha vai que vai descendo aí, o Death, boa comp. Death é bom, mas... Como é que Só tu ganhas atrasa. este jogo? Sim, só vai atrasar o inevitável. E é isso. o que E a equipe portuguesa dá o concede e os brasileiros, Balbis e Torv, representando a Unicamp Tritons, se cumprimentam e levam a melhor LP 4-1. Conseguiram uma boa vantagem. O Mirror Match do Rogue acho que foi muito importante e como Sim. você falou...